queridos alunos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Vanessa Mafra. Vamos verificar o nosso conteúdo? Aula de número 35, objeto de conhecimento, morfossintaxe, detalhamento, sintaxe, termos essenciais da oração, sujeito, predicado, verbos quanto à predicação e complementos, objeto direto e indireto. Então, vamos para a nossa aula? Muito bem, meninos, nós vamos falar sobre os termos essenciais da oração, mais precisamente sobre sujeito, certo? Para começar a falar, vamos introduzir aqui um texto através de um vídeo. Então, atenção ao vídeo. Fuga no Rio. Em 2008, visitamos as florestas do Rio Araguaia, nas proximidades do município de Caseara, no Tocantins. Enquanto descansávamos às margens de um pequeno braço do Araguaia, ouvimos um canto desconhecido do outro lado do rio. Poderia ser uma espécie nunca antes vista naquela região. Empolgados e sem pensar muito, eu e meu amigo, Bruno Renó, mergulhamos na água com binóculos e equipamento de fotografia na cabeça. Nadamos em direção à outra margem, mas quando já estávamos dentro d'água, percebemos que a menos de 30 metros nadava um jacaré-açu, Melanosuchus niger, com no mínimo 6 metros de comprimento. Apesar da presença indesejada, chegamos à outra margem. Mas a ave misteriosa, para nossa decepção, imediatamente voou para longe. Começamos então a nadar de volta para a margem onde estávamos inicialmente. Porém, enquanto atravessávamos o rio, o jacaré-açu virou-se em nossa direção e começou a nadar até nós. Como já estávamos no meio do caminho, continuamos nadando o mais rápido possível. O jacaré já estava a uns 10 metros de nós, aproximando-se cada vez mais e de repente mergulhou, que aumentou nosso medo e quadruplicou nossa velocidade. Foi incrível como, nessa hora, nós retiramos força de algum lugar e nadamos tão rápido que praticamente pulamos para fora do rio. Felizmente, o jacaré sumiu. Nada aconteceu e hoje estamos aqui, fundando a Associação Brasileira de Observadores de Aves. Sandro von Matter, Associação Brasileira de Observadores de Aves. Muito bem, vejam só que aventura eles passaram, certo? Eles fizeram uma ação, estavam ali, ó, na praia, de boa, e aí decidiram nadar para verificar uma ave que no final das contas foi-se embora, eles não conseguiram identificar. E o que aconteceu com eles? Na hora que estavam nadando, ó, eles estavam nadando, eu percebo que eles estão praticando a ação, certo? O que eles estavam, aí o que aconteceu? Um jacaré apareceu, menino, se fosse eu ia entrar em desespero. Tenho certeza que vocês conhecem muito bem essa vivência, né, ali do rio, essa questão do jacaré, qual é o horário, onde eles ficam, certo? Muito bem. Então, a gente vai falar sobre os termos essenciais da oração. Nosso texto tem bastante oração, certo? E aí nós já sabemos que a oração é composta por verbo, né? Então o centro é ali, o que foca na nossa oração? O verbo, porque é o verbo que vai nos dar bastante informação, como o quê? Quem fez, o que fez, quando fez, se fez sozinho, se já faz tempo, se não vai, né? Veja que o verbo ali, ele sabe de tudo, né? Ele é bem esperto. E aí nós estamos falando de oração. Vamos verificar a oração? Olha só. Toda oração é composta por duas partes, né? Duas partes principais
que chamamos de sintagma nominal e sintagma verbal, tá? Então, a oração ela sempre vai ser composta por duas partes e que agora, né, nós chamamos o quê? De sintagma nominal, sintagma verbal. Vejam só, o sintagma nominal, o que vai estar dentro desse sintagma nominal? Pode ser o quê? Um substantivo ou um pronome como núcleo, né? Núcleo desse sintagma. Lembrando que o núcleo é a parte o quê? Mais importante do sintagma, certo? E aí nós temos o sintagma verbal. No sintagma verbal nós vamos ter quem? O verbo ou uma locução verbal como núcleo. Lembrando que o núcleo, o que é? A parte mais importante. Então, perceba que quando eu falo sintagma nominal, a parte importante é um nome, que seria o quê? Um substantivo ou um pronome. Quando eu digo sintagma verbal, a parte mais importante, já está dizendo no próprio nome do sintagma, né? Vai ser o quê? O verbo ou uma locução verbal. Locução verbal é quando nós temos ali 2 ou 3 verbos, né? Compondo um único significado. Certo? Vamos agora para um exemplo? Vejam só, nós temos aí, o porteiro do edifício cochilava, certo? Nós temos aí, o porteiro do edifício cochilava. Aí nós temos como sintagma nominal, certo? Sintagma nominal, o quê? O porteiro do edifício. E o sintagma verbal, nós temos quem? Cochilava, que é o nosso verbo, certo? O nosso verbo. Então, o que vocês conseguem perceber aí sobre a questão, né? O que vocês conseguem perceber aí sobre a questão? Né? Que nós temos aí que o sintagma nominal, percebam que porteiro do edifício não tem verbo, né? Todo aí a gente pode classificar como nome, uma vez que não tem verbo. Aí é composto pelo quê? Artigo, substantivo, preposição. Percebam que não tem verbo, por isso o sintagma nominal. E aí nós temos o sintagma verbal, porque cochilava vem do verbo o quê? Cochilar, certo? Percebam que cochilava está no pretérito, né? Pretérito imperfeito, certo? Então, conseguiram aí identificar, certo? O sintagma nominal e o sintagma verbal, o que seria, né? Eles. Vamos para o nosso segundo exemplo. Vamos lá. Olha só, no exemplo 2 está aí, ó. O do edifício cochilava. Porteiro cochilava. Aí eu pergunto para vocês, qual das duas orações é mais completa e nos permite saber o que aconteceu? Será que o do edifício cochilava, porteiro cochilava? Vou até botar bem aqui, né? Como primeira oração e a nossa segunda. Vamos botar aqui primeiro exemplo, segundo exemplo aqui. Qual dessas duas a gente consegue entender melhor? A primeira ou a segunda? O do edifício cochilava ou porteiro cochilava? Percebam que ambas estão faltando alguns elementos, né? Percebe? Qual aí seria melhor? Né? O que dá para entender perfeitamente, mesmo faltando alguns elementos, o segundo, né? Porteiro cochilava. O que aconteceu? O porteiro cochilava. Já o do edifício cochilava, quem cochilava aí, né? Quem estava cochilando, que eu não entendi. Quando eu digo porteiro cochilava, eu já entendo que ali um funcionário de um edifício, de um prédio, estava o quê? Cochilando, provavelmente estava muito cansado, eu entendo perfeitamente o porteiro, certo? Então vocês conseguem perceber aí o que é de essencial dentro do nosso exemplo? Percebam que o nosso núcleo lá seria o quê? O porteiro, e cochilava, né? É o núcleo do nosso sintagma. Nós acabamos de falar que no sintagma nominal, o que vai dar como núcleo pode ser um substantivo ou um pronome, né? Vocês viram aqui que porteiro é o nosso substantivo, lembrando que a nossa oração era o quê? O porteiro do edifício cochilava, né? Então, perceba que porteiro é o nosso núcleo do nosso sintagma nominal. E a gente viu que no sintagma verbal, o núcleo tem que ser um verbo. Então, realmente, ó, se eu pegar e dividir aqui, certo? E colocar o meu porteiro,
né? Botar o meu porteiro aqui. Vou botar só o Deixa eu ver se consigo. Porteiro aqui. Então, percebe que o porteiro, dentro do nosso sintagma nominal, é a palavra mais importante, né? E dentro do meu sintagma verbal, o verbo seria a nossa palavra mais importante. Ok, gente? Então, se eu estou falando aqui de sintagma nominal, sintagma verbal, núcleo do meu sintagma nominal, núcleo do meu sintagma verbal, eu estou falando de termos essenciais. Então, vamos lá verificar o que compõe a nossa oração novamente. Vejam só, nós temos aí, né, oração. Nós já sabemos que a oração ela vai estar composta por verbo, é importante ter verbo. E aí, nós vamos ter os termos essenciais. Quem seriam esses termos essenciais? Sujeito e predicado, tá, gente? Termos essenciais, sujeito e predicado. Aí aqui, ó, o sujeito, né? Eu vou dizer para vocês aqui que o sujeito é o nosso sintagma nominal. E o predicado é o nosso sintagma verbal. Por que é o sintagma verbal? Porque dentro desse predicado vai ter um verbo. Vai ter verbo, tá bom? Então, só para vocês associarem o que é o sintagma nominal com o sintagma verbal, é isso, tá? Então, sintagma nominal, qual é a função que aquele sintagma está exercendo? Lembrando que nós estamos falando, tá, de sintagma nominal referente a sujeito. Então, a gente está falando que ele está exercendo função de sujeito. E o sintagma verbal, aqui nós estamos falando da função de predicado. Tá? Futuramente a gente vai ver das outras funções, vamos focar nisso. Sujeito e predicado. Se de repente, numa avaliação, tiver bem assim, observe a oração abaixo e forme os dois principais sintagmas. Se aparecer isso, quais são os dois principais sintagmas? Já coloquem na cabeça de vocês que eles querem saber o quê? Quem é o sujeito e quem é o predicado. Porque os dois principais sintagmas é o sintagma nominal e o sintagma verbal, que seria sujeito e predicado. Certo, gente? Então, vamos focar agora na função de sujeito e predicado. Nós já sabemos que os termos essenciais, quem são? O sujeito e predicado. Nossa aula a gente vai focar no sujeito. Então, vamos lembrar aí o que é sujeito. Olha só. O sujeito da oração é o termo sobre quem ou o que se fala. Ele corresponde a um sintagma nominal. Acabei de colocar lá no nosso mapinha, né? Que o sujeito corresponde a um sintagma nominal, certo? Quando é que vai ter sintagma nominal? Quando tiver um substantivo, um pronome, né? Substituindo ali como nome. Por isso que o sintagma nominal é nomes, tá? E aí a gente já sabe que o sujeito é quem ou que se fala, né? O sujeito é aquele que pratica ou sofre a ação do verbo, certo? Então, não esqueçam, tá? Que sujeito é quem ou que se fala, é aquele que pratica e sofre a ação do verbo. Certo, gente? Então, agora vamos verificar, né, a classificação do sujeito. Nós temos vários tipos de sujeito. Nós temos o sujeito simples, possui apenas um núcleo. Lembrando que a gente falou o núcleo, né? Núcleo que é parte mais importante. Para a gente encontrar o sujeito, gente, é importante, primeira coisa, quando a gente pega a oração, é identificar o verbo. Falei para vocês que o verbo é aquela pessoa que está bem, como é que se diz, bem conectada, sabe de tudo. Através do verbo eu vou saber quem fez, o que fez, tá bom? Então, veja aqui, mas a ave misteriosa, para nossa decepção, imediatamente voou para longe. Olha aqui, voou é o nosso verbo. Então, já identifiquei o meu verbo. Aí, o que eu vou fazer? Identificar o meu sujeito. Lembre-se que o sujeito é o que ou quem se fala. O sujeito é aquele que pratica a ação do verbo ou também pode sofrer. Então, vamos fazer a pergunta para o verbo. Quem voou para longe? Quem voou imediatamente para longe? Quem foi, gente? Vamos lá, quem foi? O quê? A ave misteriosa, né? Então, percebam que a
ave misteriosa foi quem voou para longe imediatamente para a decepção deles, né? Então aqui a ave misteriosa é o nosso sujeito. Por que ele é um sujeito simples? Porque ele só tem um núcleo, ele só tem uma palavra importante. Dentro do nosso sujeito, será que o artigo A é o mais importante? Mas a para nossa decepção. Será que se eu deixar só o azinho faz sentido? Não. Se eu chegar aqui e botar assim, mas ave para nossa decepção imediatamente voou. Então percebe que agora, ó, ave voou. Eu consigo entender. Se eu botar mais misteriosa, voou para longe. Misteriosa? Quem é a misteriosa, né? Então percebam que o A e misteriosa não são os nossos núcleos, porque o núcleo é a parte mais importante. Quem é o núcleo aqui? Ave. E ave só tem o quê? Uma palavra. Então aqui realmente meu sujeito é o quê? Simples, porque só tem um núcleo, tá? O jacaré já estava a uns 10 metros de nós. Procurar o nosso verbo, lembrando que o verbo é o quê? Aqui ele vai expressar uma ação. Ação, o que seria? Movimento. Ele vai expressar estado. Ele vai expressar fenômenos da natureza, tá bom? Então veja aqui, o jacaré já estava é o nosso verbo. Encontrei o verbo, eu faço a pergunta para ele. Quem estava, né? A pergunta, quem? Quem, meu Deus do céu, que estava? Quem estava a 10 metros deles? Quem estava a 10 metros de nós? Percebam que a pergunta, ó, quem é que estava? O jacaré. O jacaré, certo? Deixa eu só ajeitar aqui para ficar mais bonitinho, fazer assim que fica mais organizado, tá? Então, o jacaré é o nosso sujeito. E se ele é um sujeito simples, como eu já estou colocando aqui, ele tem que ter apenas um núcleo. Então, entre o O e o jacaré, quem é mais importante? Jacaré. Então, o núcleo do meu sujeito, perceba que o meu sujeito ele é formado por quem? O e a palavra jacaré. O artigo o e o substantivo jacaré. Entre o artigo e o substantivo é o mais importante aqui, jacaré. Então, jacaré é o meu núcleo. Então, consequentemente, o meu sujeito é sujeito simples. Nessa hora, nós retiramos força de algum lugar. Tinha que tirar mesmo, né? Se não tirasse força, adeus a vida dele, certo? Então, vejam aqui, retiramos é o nosso sujeito. Vocês estão vendo que eu sempre começo pelo sujeito, pelo verbo, desculpa, retiramos é o verbo, perdão. Sempre eu começo procurando o meu verbo, porque só vai ter sujeito e predicado se eu tiver verbo. Então, não adianta eu ficar procurando o verbo e o predicado, o sujeito e o predicado, se aquela frase não tiver um verbo, né? Então, se não tem verbo, não pode ser uma oração. Então, é importante logo identificar o verbo. Identificou? Opa! Então, realmente aqui vai ter um sujeito e um predicado. Então, vamos lá. Retiramos. Novamente, faz a pergunta para o verbo. Quem? Quem retirou, né? Quem retirou a força de algum lugar? Quem foi que tirou, né? Que arranjou essa força? Quem foi? Olha a pergunta e olha a nossa resposta. Quem foi? Nós retiramos, né? Nós retiramos essa força. Então, nós é o nosso sujeito simples. Por que nós é sujeito simples, gente? Porque só tem um núcleo, né? Nesse caso, realmente, nós está formado apenas por uma única palavra, então nem tem como a gente ficar em dúvida qual seria o núcleo, certo? Então, a gente já tirou o sujeito, tudo que sobrou é predicado, tá bom, gente? Aqui, o jacaré é o sujeito, tudo que está fora do meu sujeito é o meu predicado. Aqui, nós temos a ave misteriosa, tudo que sobrou fora do meu sujeito é o meu predicado, como acabei de colocar aqui de verde, tá bom? Muito bem. Vamos para a próxima? Agora, nós vamos verificar o sujeito composto, certo? Muito bem. Sujeito composto. Professora,
Sujeito composto é aquele que tem posto de gasolina? Né? Às vezes a gente vê na prova aí, diga o que é o sujeito composto. Aí a criança vai lá e diz que sujeito é o sujeito que tem o quê? Um posto. Não, gente, sujeito composto não é quem tem posto de gasolina. Sujeito composto é quando nós vamos ter dois, certo? Ou mais núcleos, tá bom? Então, sujeito composto é quando eu tenho dois ou mais núcleos. Lembrando que núcleo é a nossa parte mais importante do sujeito. Porque, como a gente acabou de verificar, nem sempre o sujeito vai ser composto apenas por uma palavra. Pode ser composto por 2, 3, 4. Né? Então, a gente tem que saber identificar o núcleo do nosso sujeito para a gente classificar de forma correta. Ok? Então, vamos lá continuar verificando o nosso sujeito composto. Olha só. Então, o sujeito composto possui dois ou mais, né? Ou mais núcleos, tá bom? Empolgados e sem pensar muito, eu e meu amigo Bruno Renor mergulhamos na água com binóculos e equipamentos de fotografia na cabeça. Muito bem, nós temos aí, né, um período. E todo esse enunciado aqui, certo? Que começou aqui com aspas, né? Todo esse enunciado aqui é o nosso período composto por frases, né? Por orações. Então, vamos lá, certo? Ó, pensar, sem pensar muito, nosso verbo. Ó, cadê? Mergulhamos é o nosso verbo. Outro verbo aqui que a gente tem que verificar. Mergulhamos na água com binóculos e equipamentos de fotografia na cabeça. Muito bem, nós temos aqui dois verbos, certo? E aí, olha só, empolgados, sem pensar muito, eu e meu amigo, vamos verificar esse do mergulhamos aqui, tá bom? Vejam só, vamos focar nesse aqui, nesse verbo aqui, ok? Então, a gente faz a famosa pergunta para o verbo. Quem mergulhou? Né? Quem é que mergulhou na água com o binóculo, né? E o equipamento de fotografia? Quem foi? Quem foi? Aí, ó, ele já vem dizendo, vem aqui, ó. Eu e meu amigo Bruno Renor. Então, percebe aqui, gente, deixa eu destacar com outra cor, que é para vocês conseguirem. Ó, eu já coloquei aqui o meu verbo, certo? Que a gente está analisando. E aí, eu faço a pergunta para o verbo quem mergulhou. Olha aqui a minha pergunta. Quem foi que mergulhou? Eu e meu amigo Renor. Tá vendo? Percebam agora que o meu sujeito, ele não é mais só um. Olha só o ezinho aqui já indicando que tem mais de um elemento. Então, percebo que ó, nós temos o eu e nós temos o meu amigo Bruno Renor, tá bom? Então, quantos núcleos eu tenho agora, gente? 1, 2. Eu e o Bruno, né? Eu e o Bruno, que é meu amigo. Então, aqui nós estamos diante de um sujeito, o quê? Composto. Por quê? Porque eu tenho dois núcleos. Está aqui o núcleo 1 e está aqui o núcleo 2, tá bom? Então, consegue perceber? Se tivesse aqui só eu, ele não seria mais sujeito composto, seria sujeito simples se fosse só eu. Mas como sou eu e mais alguém, sujeito composto, ok? Eu e você seremos amigos para sempre. Oh, coisa boa. É isso que a gente pensa quando nós estamos ali na escola. Tenho certeza que vocês vão ter amigos para sempre, que vão carregar e vão ficar velhinhos juntos, né? Então, vejam só. Eu e você seremos amigos para sempre. Novamente, identifica primeiro o verbo. Seremos, do verbo ser, tá? Seremos é o nosso verbo. Vou botar aqui para vocês lembrarem. Verbo. Então, identifiquei o meu verbo. Tenho que identificar agora o quê? O meu sujeito. Quem vai ser amigos para sempre? Quem, gente? Quem?
eu e você. Núcleo, agora do meu sujeito. Vamos ver o nosso núcleo? Eu é um núcleo, você é o nosso segundo núcleo. Então, sujeito o quê? Composto. Ana, Bia e Camila passarão as férias em Salvador. Vamos lá identificar nosso sujeito. O nosso verbo passarão é o nosso verbo passar, né? Então, passarão as férias em Salvador. Vamos fazer a pergunta: quem vai passar as férias em Salvador? Quem? Não serei eu, infelizmente. Quem vai passar as férias em Salvador? Quem vai ser? Ana, Bia e Camila. Quantos núcleos nós temos? 1, 2, 3. Ana é um núcleo, Bia é outro núcleo, Camila é outro núcleo. Nós temos 3 núcleos. Então, aqui o que é? Sujeito composto, certo? Vamos continuar? Muito bem. Nós vamos ter sujeito oculto, é aquele que não aparece de forma explícita. O que seria explícita? Que eu não consigo ver, não vai estar lá escrito, falado na oração. Mas, olha só, pode ser o quê? Identificado, pode ser o quê? Determinado por meio da flexão de quem? Verbal, né? Então, perceba que o verbo é extremamente importante. Ele também é chamado de elíptico, implícito, subentendido. Olha só como ele gosta de ficar oculto, né? Então, ele é oculto, ele gosta de, então, botar vários nomes, né, para se esconder, mas a gente encontra ele. Em 2008, visitamos as florestas do rio Araguaia, nas proximidades do município de Caceara, no Tocantins. Vamos identificar o nosso verbo. Visitamos é o nosso verbo. Quem visitou? Né? Quem foi que visitou as florestas lá do rio Araguaia? Quem foi? Nós visitamos. Percebam que pela terminação do verbo, o nós, né? Lembrando que a terminação do verbo nós aqui seria o quê? Primeira pessoa do plural, nós. E até mesmo se a gente for pegar pelo contexto, ele já falou que ele e o Bruno, né? Então aqui nós temos sujeito que oculto, certo? Vamos lá. Mais um exemplo. Enquanto descansávamos às margens de um pequeno barco do Araguaia, ouvimos um canto desconhecido do outro lado do rio. Olha só, descansávamos, ouvimos. Novamente, olha o nós aqui, olha o nós. Pela terminação do verbo, quem foi que descansou? Nós, né? Porque aqui não está escrito eu e o Bruno, mas eu já sei de quem estamos falando pela terminação do verbo. Então é o nós. Quem foi que ouviu o canto? Nós, novamente. Então percebam que aqui, pelo contexto do texto, pelo contexto desse pequeno enunciado aqui, a gente consegue identificar através do verbo que fica escondido o quê? O nós descansávamos, nós ouvimos, então nós temos o quê? Sujeito oculto. Nadamos em direção à outra margem. Nadamos é o nosso verbo, certo? Nadamos, olha o nós aqui. Então, novamente, sujeito que? Oculto, porque é o nós. Certo, gente? Vamos lá, continuar. Vamos agora falar sobre o sujeito indeterminado. O sujeito será indeterminado quando o verbo for flexionado na terceira pessoa do plural. Terceira pessoa do plural, sem fazer referência a sujeito. Ou quando for flexionado na terceira pessoa do singular e vai estar acompanhado pelo quê? Pelo si. Diziam que Camila era uma artista francesa. Quem foi que disse? Olha só o nosso verbo na terceira pessoa do plural. Eles ou elas, né? Porém, eu não posso dizer assim, eles, tá, mas eles quem?
né? Então perceba que, ó, diziam. Eu não sei quem é que disse isso, tá? Então aqui, sujeito indeterminado, porque está na terceira pessoa do plural e eu não tenho nenhuma referência anteriormente. Então, sujeito indeterminado. Próximo. Esqueceram de trancar a porta. Quem foi que esqueceu? Não sei. Ai, professora, mas tá aqui eles, ó, eles. Não, esqueceram. Se eu soubesse, eu não ia falar que esqueceram, eu já ia dizer que foi o fulano. Então, verbo na terceira pessoa do plural, sem referência, sujeito que indeterminado, ou seja, eu não consigo determinar quem foi. O verbo na terceira pessoa do singular, mais o si aqui é a partícula que vai indeterminar o nosso sujeito. Precisa-se de vendedoras. Quem precisa? Alguém precisa. Alguém, eu sei quem é esse alguém, gente. Alguém, não sei. Então aqui sujeito indeterminado. Acredita-se em tudo que ela diz. Quem acredita? Quem? Alguém, as pessoas. Quem são essas pessoas? Mano, são vários, não sei, só sei que tem gente que cai na lábia dela, né? Então percebam, verbo na terceira pessoa mais o si, sujeito indeterminado, ok? Vamos para o nosso último sujeito, sujeito inexistente. Ocorre em orações que possuem verbos impessoais. Vamos lá verificar? O que são verbos impessoais? São verbos que expressam fenômenos da natureza ou indicam que tempo, tá bom? Então, se o verbo está expressando natureza ou tempo, são impessoais. Vamos lá. Trovejou a tarde inteira. Tem como eu trovejar? Não. Então, aqui é o quê? Sujeito inexistente. Se o sujeito é inexistente, tudo que sobrou é meu predicado. Há um ano, ninguém diria que eu ficaria tão famosa. Olha o nosso verbo a, né? Não está dando a passagem de tempo, inclusive passado. Então, sujeito que indeterminado, inexistente. Por que é inexistente? Porque está dando ideia de passagem de tempo, não tem como eu atrelar uma pessoa, certo? Fazia frio durante a noite, ó, aqui natureza, sujeito que inexistente, porque faz a questão do fenômeno da natureza. Certo, gente? Muito bem, falamos sobre os nossos sujeitos, né? Tipos de sujeitos, espero que vocês tenham gostado da nossa aula, né? Então, a gente fica por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!